Oi. Olá. Olá. Oi? Olá. Hoje eu vou ensinar vocês a ficar rico com este livro aqui. Eu mostraria esse livro em mãos, mas eu tava com uns amigos conversando a respeito dele. De repente meu livro sumiu. Eu acho que alguém tentou ficar milionário, inclusive roubando. Não tente ficar rico roubando. O meu último vídeo, que foi o primeiro que eu fiz, ficou um pouco grande. Eu resolvi dar uma bela enxutada nesse, tentar fazer o menor vídeo que eu consegui. Fazer uma coisa bem concisa, tirando tudo que é desnecessário. Mas antes eu vou fazer uma pausa para o café. Bem, antes de falar alguma coisa um pouco brusca, por exemplo, se enterra, se você não conseguir ler um livro desse tipo em 40 minutos, vou tentar fazer uma coisa um pouco mais construtiva. Um dia um amigo meu chegou e disse que ele não sabia ler. Falou que estava um pouco envergonhado em confessar. Não é que ele não sabia ler, ele me disse que ele tinha dificuldade em guardar as informações. Um dia ele veio dormir aqui em casa, eu reparei ele lendo no sofá e ele ficou o tempo inteiro na primeira página. Ou seja, ainda faltavam 449 páginas para ele terminar o livro. Será que eu preciso falar que ele não terminou de ler o livro? E que não me devolveu até hoje? O que eu pude indicar para ele foram dicas que eu aprendi com leitura dinâmica. Eu sempre fui um pouco contra a leitura dinâmica, porque é possível achar um universo numa única linha. Para mim sempre foi sinônimo de não qualidade de leitura. Mas eu resolvi fazer o curso baseado nesse livro aqui, Teach Yourself Speed Reading. Tem um cara lendo de patins na capa. Eu descobri algumas coisas interessantes nesse livro. E existem muitas ocasiões em que eu posso aplicar o que eu aprendi com esse curso de leitura dinâmica. Eu estava na casa de uma senhora e eu não estava me interessando muito pela conversa. E eu fui na sala tomar um pouco de ar e tinha uma pilha de livro espírita, como sempre tem na casa de algumas senhoras, inclusive minha mãe. E eu peguei um por acaso e comecei a ler. Chamava Conversando com os Espíritos. Em meia hora eu terminei a leitura do livro, lembrando muito bem das coisas, eu lembro até hoje, converso com as pessoas a respeito desse livro, sendo que se talvez eu tivesse lido esse livro em outra perspectiva, nem teria terminado o livro e provavelmente hoje eu nem lembraria do que tinha nele. Simplificando, leitura dinâmica, se apoiando em alguns processos cognitivos, ou seja, como o cérebro funciona para criar conhecimento, a gente pode afirmar que nós conseguimos entender melhor detalhes se a gente entender primeiro uma estrutura. Ou seja, quando a gente pega um livro, a primeira coisa a se fazer é ver a estrutura inteira do livro, como ele está organizado. Leia a capa, a contracapa, a estrutura dos capítulos, como é a sequência lógica dos capítulos, qual capítulo que interessa mais para você. O segredo é entender o padrão. Não é porque um livro está em português que ele é fácil de entender, que você deveria saber ler de primeira. É um jogo, as palavras são um jogo. Sacando padrões, a gente tem uma curva de aprendizado mais rápida. Então, um dos segredos é fazer 2 leituras de cada livro. A primeira é uma leitura rápida, bem superficial, passando rápido, não se prendendo a detalhes, anotando talvez o que seria mais interessante, pontos fundamentais, palavras-chave, conceitos gerais, entendendo uma lógica do percurso do livro. Depois você pode voltar com uma leitura um pouco mais focada, sutilezas do texto. Depois existem técnicas mais avançadas, por exemplo, quantas palavras seu olho consegue bater por minuto, bater o olho na página e já focar as palavras-chave. Mas o grosso da coisa é aprender antes de tudo um padrão. Foram basicamente essas dicas que eu dei pro meu amigo, e eu fico muito feliz porque ele disse que revolucionou a vida dele, e que hoje ele já não é mais um analfabeto funcional. Exatamente por ele ter sacado, vale a pena fazer uma pré-leitura. Fazendo um paralelo, na indústria de filmes, por exemplo, ou de jogos, nós temos 3 etapas. A primeira é a pré-produção, a segunda é a produção em si, e a terceira é a pós-produção. Cada livro que a gente pega talvez fosse interessante fazer esse processo. A pré-produção seria uma pré-leitura, uma identificação de padrões da coisa, organizar a leitura do livro, passar uma leitura rápida. O segundo processo seria a leitura em si, e o terceiro, que é a pós-produção, seria o fichamento, uma recapitulação, o que a gente vai lembrar do texto, do que a gente vai escolher para falar sobre o texto. Porque um texto que você não sabe falar a respeito é um texto não lido.
Bem, voltando ao livro dos espíritos, ele era basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte era o autor falando como é que ele descobriu que ele tinha uma mediunidade e uma sensibilidade. Na segunda parte era um conjunto de dicas para conversar efetivamente com os espíritos. Eu já tenho problemas demais nessa vida para me preocupar com problemas do outro plano. A leitura dinâmica, ela serve para alguns tipos de leitura, tipo senhoras que querem conversar com os espíritos. Ou aquele tipo de livro que tem como público-alvo pessoas que gostam de dicas com bastante vaselina para terem uma ideia de como melhorar suas vidas. Vulgo, autoajuda. Bem, eu não preciso nem dizer que eu apliquei todos esses recursos nesse livro da mente milionária. Até porque ler um livro e ficar milionário é uma coisa meio... Ai, ai, ai. Bem, vamos ficar milionário então. Praticamente a cada 3 páginas do livro, você tem que dizer: eu tenho uma mente milionária. Então, junto comigo, repita para ter as pepitas. Eu tenho uma mente milionária. 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 Esse livro é uma mistura de autoajuda com alguns elementos de psicologia. Há toda uma justificativa para fazermos autoafirmações, seguindo aquela ideia de que quando a gente mentaliza alguma coisa, o universo automaticamente confabula a nosso favor, sincronizamos energias, né? Beleza. Bem, deu a hora. Eu tenho uma mente milionária. Talvez o exercício filosófico mais difícil seja exatamente se enxergar. A famosa frase grega talvez resolvesse tudo. Talvez se as pessoas se enxergassem, muitos problemas do mundo seriam resolvidos. Só isso evita a gente se perder antes de você mesmo ser parte de um plano do universo. Essa frase já era a base de várias doutrinas, estampada na Grécia. Tanto que eu posso resumir o livro da Mente Milionária em 4 partes. A primeira parte é como o autor ficou rico, lindo e bonito, como ele era pobre e ficou rico, talvez vendendo livros de autoajuda. A segunda parte é se enxergar. Segundo ele, todo mundo tem um modelo de dinheiro herdado dos pais, da experiência da vida. Só mudando esse modelo, a gente pode mudar o quanto de dinheiro a gente vai ter. Ou seja, precisamos criar uma mente milionária. São exercícios para você identificar o seu modelo de dinheiro. Como é o seu modelo de dinheiro? O sol entra pela janela. Nesse capítulo tem um exemplo da esposa dele, que ele diz que aconteceram alguns milagres na vida dele. O primeiro foi quando o filho dele nasceu, o segundo foi quando a filha dele nasceu, e a terceira foi quando ele parou de brigar com a mulher dele por causa de dinheiro. Segundo ele, as pessoas brigam por causa de dinheiro porque elas têm modelos de dinheiro diferente na cachola delas. A psicologia que ele aplica para a esposa dele: quando ela era menininha, passava o carro do sorvete na rua, tipo Pamonhas de Piracicaba, só que de sorvete. E ela sempre corria para a mãe dela, puxava o avental da mãe e pedia uma moeda para comprar sorvete. E a mãe dela sempre dizia: eu não tenho, vai pedir dinheiro pro seu pai. Ou seja, quando essa menininha cresceu, na cabeça dela ficou gravado: as mulheres não têm dinheiro, são os homens que têm dinheiro. Ou seja, todo o dinheiro que ela ganhava, ela desperdiçava, porque ela não merecia ter dinheiro. Ele dá outros exemplos. Por exemplo, se você tem na sua cabeça um modelo de dinheiro de 50 mil reais por mês, ou de 100 mil reais, e por que não colocar um modelo de 1 milhão de reais? Colocando esse modelo de 1 milhão de reais por mês na sua cabeça, você vai correr atrás de ter 1 milhão de reais por mês. Basta mudar o seu modelo. Simples, né? Na terceira parte, o autor dá 17 comparações de como é que o pobre pensa e como é que o rico pensa. São os chamados arquivos da riqueza. Eu vou citar 3, depois vocês procuram as outras no Google. Acho que tem até o livro na internet, em PDF. Qualquer coisa, compra uma cópia do livro. Arquivo número 1, aí vai. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre já pensam um pouco diferente. Elas pensam assim: na minha vida, as coisas acontecem. Arquivo número 5. As pessoas ricas focam em oportunidades. As pessoas pobres focam nos obstáculos, né? O arquivo número 15. As pessoas pobres dão duro para ganhar dinheiro. As pessoas ricas fazem o seu dinheiro trabalhar duro por elas. Bem, só para fechar, na última parte do livro o autor fala para você ler o livro durante um ano, pelo menos uma vez por mês. É para você fixar bem o conteúdo do livro, colocar na sua cabeça que é para você realmente ganhar dinheiro. E é bom porque você coloca só isso na sua cabeça e você não pensa em mais nada. Você deve virar uma pessoa bem agradável para conversar. Ah, mas isso não importa mesmo, né? O que importa é fazer sucesso e ter bastante dinheiro. Obrigado por assistir. Espero você no próximo vídeo. Até segunda que vem eu posto um vídeo novo. Qualquer coisa, se inscreva no canal. Tchau!